eu gostaria de perguntar quem se acorda de lo que predicamos la semana passada. Quem se acorda? Se não, vou predicar de novo, terceiro domingo lá mesmo. Quem se acorda? De la armadura. Vale, também era uma parte dele. Pero como era o título? Vamos lá. Puxa lá, busca lá el fundo de la mente. Vale. Ahí tiene cola. ¿Sobre qué hablamos? Sobre el diablo. Pero el tema era defender. ¿Defender o quê? Vamos lá, vamos puxar lá, vamos buscar lá em el fundo del mundo. Defender nuestra posição. Defender, põe aí o título. Defender nossa posição contra nosso adversário e seus demônios. Foi sobre isso que falamos. Falamos 2 domingos e tu já não te acordas. Que triste. Me quero morrer. Não. Defender nossa posição diante de nosso adversário e seus demônios. A Bíblia não nos manda atacar, senão defender. Pero hoje eu quero falar sobre concessão ao inimigo. Está funcionando? Concessão ao inimigo. E vamos ler. Antes de ler, eu quero dar uma introdução. Todos sabem o que é concessão? Quem pode traduzir? Quem pode explicar? Dar espaço. Dar permisso. Mira, vou explicar aqui de uma maneira bem prática. Eu tenho um terreno muito grande e meus vizinhos me pedem concessão para que atravessem por meu terreno para chegar à carretera que é mais perto, mais cercano. Então, eu les dou uma concessão. Não é de eles, pero eu permito que os utilizem. Outra vez pode ser que ele pide uma parte de meu terreno para ser um jardim. E eu lhe concedo parte de meu terreno para que ele haga seu jardim. O terreno é meu, pero eu lhe he dado uma concessão para que ocupe esse espaço. Queda claro o que é uma concessão, não? Nós quando lemos a história de Israel, muitas vezes nos enojamos contra Israel. Muitas vezes pensamos, como pode um povo ser tão terco, tão cabeção? Como pode um povo fazer tanta asneira? Deus disse uma coisa e eles fazem outra. Pero sabe que? Depois de lermos e de nos enojarmos contra os israelitas, nós outros mesmos chegamos à conclusão que somos muito parecidos, que somos igualitos, tal qual Israel somos nós outros. Porque Deus nos disse uma coisa e nós outros hacemos outra. Deus nos disse uma coisa e vamos por outra direção. Deus nos disse, vá por acá e nós outros vamos por allá. Então, eu quero falar sobre concessão ao inimigo. Hermanos, eu quero preparar nossa igreja para o que vendrá. Eu não quero ser portador de malas notícias, porque não sou eu que estou falando. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos sobreviriam tempos trabalhosos, tempos de muita persecução, que incluso se Deus não abreviar este tempo, nem os escorridos lograriam escapar. Me ouve? Deus disse que vamos a viver um tempo de muita dificuldade. E o diabo vai tentar fazer acordos com nós outros. Mira, haga isto e tudo te irá bem. E nós outros, que somos padres,
por nossos filhos, haríamos quase qualquer coisa. Pero temos que ter muito cuidado, porque vendrão tempos de persecução. E já estão ocorrendo. Em Brasília, esta semana, hemos visto que um pastor estava sendo interpelado porque não queria casar uma pareja homossexual. Em Suécia, um pastor foi preso porque predicou que os homossexuais não vão para o céu, como diz a palavra. Esse foi preso. Pero cada dia mais o diabo vai conseguindo que as pessoas lhe dê concessão para ocupar um pouquinho mais de terreno. Eu quero falar sobre isto. Hemos falado sobre defender nossa posição contra o adversário e seus demônios, pero hoje quero falar sobre concessão ao inimigo. Vamos ler Êxodo 23, vamos ler o versículo 23, o 24, e vamos ler de 30 a 33, sempre dentro do capítulo 23, vale? Então vamos ler, diz assim o primeiro, está aqui. Mi ángel te guiará e te introduzirá em la terra de estos pueblos que vou a exterminar. Terra de amorreus, hititas, ferezeus, cananeus, heveus e jebuseus. No te incline ante los dioses destes pueblos. No les rindas culto ni imites sus práticas, mas bem derriba sus ídolos e haz pedaços sus piedras sagradas. Mira que Deus está dizendo a estes pueblos que vou exterminar. Lo que é exterminar? Passar a régua. Exterminar é acabar, destruir, não vai quedar nada. A ideia de Deus era esta, que este pueblo que estava ocupando esta terra, que Deus ia dar a Israel, estes pueblos fossem exterminados. E tu pode pensar, com a mente que temos hoje, pero que injusto de Deus, vai matar homens, mulheres, crianças, animais. Exterminar era o que Deus queria. Não vamos entrar em el mérito de la ética, de lo que pensamos hoje. Isto era outra época e um povo, quando entrava em el terreno, exterminava o outro. Por quê? Porque se deixa algo, aquele algo se vai levantar em uma segunda guerra, em uma revancha, em uma, como se diz, retaliação. Então, vamos ler os versículos seguintes também, o 30. Los desalojaré pouco a pouco, hasta que seas lo bastante fuerte para tomar posesión de la terra. Estenderé las fronteras de tu país desde el mar Rojo hasta el mar Mediterráneo, y desde el desierto hasta el río Eufrates. Pondré bajo tu dominio a los que habitan allí, y tú los desalojarás. No hagas nenhum pacto com ellos, ni com sus dioses. Si los dejas vivir en tu tierra, te pondrão na trampa, para que adores a sus dioses e acabarás pecando contra mim. A ordem de Deus era muito clara. Eu vou destruir pouco a pouco. Por que Deus ia destruir pouco a pouco e não de uma vez? Porque senão, eles não conseguiriam cultivar toda a terra. Então, eles aún iam trabalhar por eles, pero a pouco iam ser exterminados e deveriam desaparecer de allá. Vamos ler também o Deuteronômio 7, de 1 a 6. Diz o seguinte: El Senhor tu Deus te hará, mira que Deus repite outra vez, Deus te hará entrar em la terra que vas a possuir, e expulsará de tu presença as 7 nações mais grandes e fortes que tu, que são los hititas, los gergeseus, los amorreus, los cananeus, los ferezeus, los heveus e los jebuseus. Quando o Senhor tu Deus te las haya entregado e tu las haya derrotado, deverás destruí-las por completo. A ordem do Senhor era que Deus ia à frente de eles. Deus lhe ia dar a terra a possuir. Eles iam ser os dueños dessa terra. Pero estavam vivendo ali 7 pueblos mais fortes que eles. Pero não há problema, são 7. Imagina se os 7 se juntam contra mim. Pero a mi lado, a mi frente, delante de mim vai o Senhor de los ejércitos. E o Senhor dijo que los iba a expulsar. E quando o Senhor tu Deus las haya entregado e tu las hayas derrotado,
deverás destruí-las por completo. Destruí-las por completo. Isso é 100%. Nada se deveria quedar, porque seria uma trampa para eles. Sus hombres casariam com as mulheres deste pueblo, e as mulheres desse pueblo los enganariam e los levaria a adorar su Deus. É o que ocorre com Salomão, que com toda a sua sabedoria acabou por ter 300 mulheres, 700 concubinas. Imagina um homem com 1000 mulheres. Acho que hasta se confundia, não? Um dia via uma... vale. Então, pero o que ocorreu com Salomão? Que essas mulheres iam adorar a seu Deus e invitavam Salomão para ir junto, e Salomão acabou se dobrando a estes deuses. Vale. Hermanos, a ordem de Deus era muito clara. Poseer a terra, destruindo o inimigo, sus costumbres, sus ídolos. A ordem do Senhor era... Pode seguir? Pode seguir com lá. A ordem do Senhor era separação total. Mira o último verso. Não harás nenhum pacto com elas, nem lhes tenderás compaixão. Não era para ter compaixão. Tampouco te unirás em matrimônio com nenhuma dessas nações. Não darás tus hijas a sus hijos, nem tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas lo apartarão del Senhor e los harão servir a outros deuses. Então a ira del Senhor se encenderá contra ti e te destruirá de imediato. Isto é lo que harás com estas nações. Destruirás sus altares, romperás sus pedras sagradas, derribarás sus imágenes de la diosa Aserá, e les prenderá fogo a sus ídolos, porque para el Senhor tu Deus, tu eres um pueblo santo. Repita comigo, pueblo santo. Nós somos pueblo santo. Ele te eligiu para que fueras su possessão exclusiva. Repita comigo, possessão exclusiva entre todos os pueblos de la terra. Hermanos, então a ordem do Senhor era muito clara: possuir a terra, destruindo o inimigo, seus costumes e seus ídolos. Era uma ordem de separação total. Pode seguir? Separação total. Pero isso não foi o que passou. Vamos ler estes. Hoje vamos correr a Bíblia. Vamos abrir no livro de Josué, capítulo 9, 18, que diz o seguinte. Josué 9, 18. Pero los israelitas no los atacaron porque los jefes de la comunidad les habrían jurado en nombre del Señor Dios de Israel perdonarles la vida. Y aunque toda la comunidad se quejó contra sus jefes, o sea, estes foram los gabaonitas. Lo que ellos hicieron una trampa. Ellos sabían que Dios iba a destruir todos los pueblos, pero ellos correram pan viejo, já com bolor se diz bolor em espanhol, com bolor, vino em uns odres já rotos para enganar que estavam a ser uma longa viagem. Chegaram a los líderes de Israel e disseram: mira, nós somos de um povo muito lejano, pero hemos ouvido hablar de tu Deus. E por isso, mira, o pão que traemos estava calentito quando salimos de nossa casa e agora já está seco e com bolor. O vinho que traímos estava em odres novos, pero mira, já estão rotos, viejos. Eles acreditaram e fizeram um pacto com eles e prometeram poupar-lhes a vida. 2 dias depois, descobriram que na verdade era um povo que habitava ao lado deles. Eles foram enganados, não perguntaram a Deus se deveriam fazer um pacto com eles, simplesmente acreditaram em sua história e pouparam a vida dos gabaonitas. Vamos ler Josué 13:13. A ordem do Senhor era clara: exterminação total. Pero los israelitas não expulsaram de seu território a los habitantes de Gesur e Macá, que até o dia de hoje vivem em território israelita. Vamos ler Josué 15:63. Josué 15:63, que diz o seguinte:
Los descendentes de Judá não puderam expulsar de la cidade de Jerusalém a los jebuseus. Assim que até o dia de hoje, estes vivem ali, junto com os descendentes de Judá. A ordem do Senhor é exterminar. Eles, mira, não, vamos poupá-los. Vamos poupar alguns que podem trabalhar, ser escravos para nós outros. Vamos seguir lendo. Vamos em Josué 16:10. Diz assim: Los efraimitas, los de Efraim, não expulsaram a los cananeus que viviam em Geser. Les permitiram viver entre eles, como sucede até o dia de hoje, pero los someteram a trabalhos forçados. Pensaram, mira, temos uma ideia melhor que a de Deus. Em vez de matá-los, vamos fazê-los escravos. Quantas vezes, irmão, nós outros pensamos que sabemos mais do que Deus? Deus nos diz, vá por aqui, pero, Senhor, tenho uma ideia melhor. Eu vou por aqui, aproveito e passo aí e tal. Pero, hermanos, a ordem de Deus é para ser obedecida. A ordem do Senhor é para ser cumprida. Não temos ideias melhores do que Deus, não sabemos mais do que Deus, sabemos muito menos do que Deus. E temos que cumprir seus planos. Pero eles, não, esses vamos deixar aqui, vão trabalhar para nós outros. Mira, agora somos donos da terra, temos servos, temos escravos, vamos sometê-los a trabalho forçado. Parece uma ideia melhor. Vamos ler. Ocorreu também em 17:13, Josué 17:13, que diz: quando os israelitas se fizeram fortes, mira, eles eram fortes agora, podiam expulsar, exterminar, pero não, reduziram a los cananeus à esclavitude, pero não los expulsaram totalmente destas terras. Isto foi, vamos ler também Josué 18:3, agora eles estão fortes. Em Josué 18:3 diz: assim que Josué los desafiou, hasta quando vão esperar para tomar possessão do território que los otorgou al Senhor, Deus de seus antepassados? Eles se estavam relajando, eram fortes, tinham tudo, pero é necessário que Josué les diga: hasta quando vão esperar para tomar possessão de toda a terra? Estão contentes do que han alcançado hasta agora, pero Deus queria muito mais, queria dar-lhes mais, pero eles estavam relaxados. Vamos seguir agora em livro de... tem mais um, de Josué 23:7, que diz: não se mesclem com as nações que aún quedam entre ustedes, não rindam cultos a seus deuses, nem jurem por eles. Pero se formos ler, é exatamente o que Israel hace, porque não hace caso à voz de Deus. Em Juízes capítulo 1, 27 a 36, mira quantos pueblos não foram expulsados. Pero los de la tribo de Manassés não puderam expulsar a los de Bet-Sean e de Tanak com suas respectivas aldeias, nem tampouco a los habitantes de Dor, Ibleã e Meguido com suas respectivas aldeias, porque os cananeus estavam decididos a permanecer em esta terra. Só quando Israel se hizo forte, pôde submeter a los cananeus a trabalhos forçados, aunque nunca pudo expulsá-los de todos. Los de la tribo de Efraim tampouco puderam expulsar a los cananeus que viviam em Geser, de modo que los cananeus seguiram vivendo entre eles. Los de la tribo de Zabulon, por sua parte, tampouco puderam expulsar a los cananeus que viviam em Quitron e Nalol, e estes seguiram vivendo entre eles, aunque foram submetidos a trabalhos forçados. Tampouco os de la tribo de Aser puderam expulsar a los habitantes de Aco, Sidom, Ahilab, Akzib, Helba, Afec e Rehob. Por isso, como não puderam expulsá-los, o pueblo de la tribo de Aser viveu entre os cananeus que habitavam em aquela região. Tampouco os de la tribo de Neftali puderam expulsar a los habitantes de Bet-Semes e Bet-Anat, sino que viveram entre os cananeus que habitavam em aquela região. Sin embargo, submeteram a trabalhos forçados a los que viviam em Bet-Semes e Bet-Anat. Os amorreus hicieron retroceder a los de la tribo de Dan hasta a região montanhosa e não les permitiram bajar a llanura. Os amorreus também estavam decididos a permanecer em el monte Eres, em Ayalon e em Salbim.
Pero quando se acrescentou o poder da tribo de José, os amorreus também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira de los amorreus iba desde a cuesta de los escorpiones hasta Selá, e incluso mais arriba. Mira quantas tribos, não foi só Neftali, foi a tribo de José, foi a tribo de Dan, foi várias, os efraimitas, não conseguiram expulsar e cumprir o que Deus havia prometido. Por isso Israel se foi minando, as forças se foram minando, eles foram caindo em pecado. Vamos seguir. Não te durmas, hein? Juízes 3, 5 e 6. Vale. Juízes 3, 5 e 6. Os israelitas viviam entre cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Exatamente as tribos fortes que Deus dijo que iba a expulsar. Pero Deus dijo que les iba a dar forças para expulsar. Há algo que eu tenho que fazer. Eu não posso esperar que em minha vida espiritual Deus haga tudo. Há coisas que são de minha responsabilidade. Entende? Deus te dá promessas. Pero há promessas que são condicionais. Se tu haces tu parte, eu haré a minha. A promessa que eu falei de las ofrendas e abrir as comportas del cielo é se eu dou minhas ofrendas. Entende o que é uma promessa condicional? Se tu haces tu parte, Deus vai fazer a sua. Se fores fiel em el pouco, Deus te colocará em el mucho. São promessas condicionais. E Deus dijo que les iba a hacer possuir esta terra e expulsar as 7 nações. Pero eles tinham que tomar posição. Diz aí, os israelitas viviam entre cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Se casaram com as hijas destes pueblos, exatamente do que Deus dijo para não fazer, e já suas próprias hijas las casaram com eles e adoraram a seus deuses. Por não poupar este pueblo, agora Israel está corrompido. Por não cumprir a vontade de Deus, por não seguir à risca os mandamentos de Deus, agora Israel se estava enfraquecendo, espiritualmente e fisicamente. Juízes 3:7. Os israelitas fizeram o que ofende ao Senhor. Se olvidaram del Senhor su Deus e adoraram as imagens de Baal e de Aserá. Deus dijo para destruir o altar de Aserá, pero eles não lo fizeram. E agora estão fazendo exatamente o que Deus dijo. Deus dijo 2 vezes: destruam, separação total, sois mi povo eleito, sois mi povo escorrido, eu quero separação total, pero eles não fizeram caso. Concessão ao inimigo. 3:12 diz assim: uma vez mais os israelitas fizeram o que ofende ao Senhor, e por causa del mal que fizeram, o Senhor lhe deu poder sobre eles a Eglon, rei de Moabe. E agora, porque eles estão em contra da vontade do Senhor, porque não fizeram a vontade do Senhor, Deus levanta um rei, estabelece e dá sua força. Mira, hermanos, que isto é muito curioso. Deus dá força a um povo pagano para que destrua Israel por causa de seu pecado. Quando nós damos concessão ao inimigo, nós outros estamos dando legalidade ao inimigo para que nos vença e para que nos oprima. Por isso há muito crente oprimido. Irmãos, vou repetir, há muito crente oprimido nas igrejas, porque estão dando concessão ao inimigo, estão permitindo ao inimigo acesso à sua vida, estão dando espaço, estão dando território, e o inimigo encontra na brecha e por aí se mete e vai sendo um estrago. Eu vou daqui a pouco falar quais são estas brechas. Vamos ler Juízes 4:1, já estamos terminando. 4:1 diz: depois da morte de Aode, os israelitas volvieron a hacer lo que ofende ao Senhor. Uma e outra vez, Israel está fazendo o que ofende ao Senhor. Vamos ler 6:1. Lo hicieron de novo. Os israelitas hicieron o que ofende ao Senhor, e Ele los entregou em manos de los medianitas durante 7 anos. Durante 7 anos, este Israel, que tinha antes a bendição do Senhor, que se tornou forte, que podia haver hecho a vontade de Deus, não lo hizo, e agora eles estão sofrendo durante 7 anos em la mano de los madianitas. Sabe, irmãos, uma pequena concessão aqui, outra allá, e se funda o caos.
um abismo llama a outro abismo, diz a palavra de Deus. Pero tu vas me perguntar, pastor, como que eu dou concessão ao inimigo? Quando tu não cumpres a vontade de Deus. Quando tu não cumpres a vontade de Deus. Mais importante, mentimos e salimos da vontade do Senhor. A vezes Deus disse, mira, não te metas com uma pessoa em julgo desigual. Ou seja, não vá namorar com um não crente. Pero eu quero tanto ter um namorado que então... Bom, vamos lá, quem sabe Deus me vai usar para ganhá-lo para Jesus. Concessão ao inimigo. Eu tenho que cumprir o que Deus me ha dicho. Hermanos, alguns que querem muito sua residência em Espanha, e o diabo lhe disse, mira, mente, diz que tu has entrado agora, ou que, mira, e para conseguir a nacionalidade, então a residência, eu vou a mentir. Não, não haga isso, irmão, porque tendrás possivelmente tu residência, pero não a bendição de Deus. Sempre com a verdade. Nós outros temos que viver com a verdade. Isso são concessões que vamos dando ao inimigo, ele vai entrando em nossa vida. Se nós vemos uma pessoa que é cristã e que está em pecado, não devemos orar por ela. Devemos falar com ela porque está em pecado. Porque se vamos alisando o erro, mira, ele é pecado, pero é meu amigo, ele mas é meu amigo. Não, não é isto que Deus nos disse para ser. Se tu vês que tu irmão está em pecado, com muito amor, para tentar rescatá-lo, habla a verdade, tu estás sendo errado. A única oração que Deus quer que tu haga por alguém que tu sabes que está em pecado, é para que ela se arrependa. Para que ela se arrependa. Porque senão, irmãos, parece que, mira, mas eu vou conseguir isso. Não importa, irmão. Entende, irmãos? É muito sério isso. Porque agora estamos vivendo em alguma liberdade, pero vendrá o tempo que seremos perseguidos por andar em la verdade. E se nos enganam agora, e se nós outros estamos dando concessão ao inimigo agora, quanto mais este tempo, que não te vão deixar comprar se tu não tiver a marca da besta. E tu vai dizer, pero Deus perdona, pero eu necessito comer, eu vou pôr a marca da besta. Quando nossa posição diz, Deus, tu és mi Yahvé Jireh, mi Deus provedor. Tu me vas proveer, Senhor. Eu não vou fazer um pacto com o diabo. Eu vou viver em la verdade. Porque em la verdade, a verdade nos liberta, irmãos. Quando Ananias e Safira tentaram enganar os servos de Deus, dizendo, mira, eu hemos vendido nosso campo. Eles realmente haviam vendido, não mentiram. Pero mentiram em el valor. Porque viam que todos entregavam tudo aos pés dos apóstolos. Eles queriam ser igual, pero queriam ter alguma reserva. Há algum mal em querer ter alguma reserva? Não, não há nenhum mal. Pero deveriam haver dito, mira, vendemos por 1.000, vamos entregar 500 e nós vamos... Não eram obrigados. Pero a partir do momento que resolveram mentir, negociar com o diabo, morreram os dois. E os que negociam com o diabo têm morte espiritual. Por isso não sabem porque sua vida não vai para frente, porque sua vida é sempre alto e baixo, porque estão negociando com o diabo. E sabem algumas armas que Satanás usa para dizer, para negociarmos com ele? Mira, toda a gente hace. Mira que argumento mais idiota. Pero toda a gente hace. Toda a gente hace, pero eu não, porque eu sou separado, escorrido por Deus, nação santa, eu sou o povo peculiar de Deus. Eu não vou fazê-lo. E há gente que chega, é cristiano que chega aqui na Europa e diz, não, aqui o evangelho se pode tudo. Eu posso beber, eu posso dançar, eu posso ir a... Puedes, irmão, claro que pode, tudo lhe é lícito. Pero nem tudo te conviene. Se não sabes beber, não beba. Se não sabes resistir à tentação, não te ponga delante da tentação. Afasta-te. Sabe, irmãos? Nós não devemos deixar para amanhã o que Deus nos pede que hagamos agora. Hemos visto aí um texto que diz, Josué disse, vosotros aún não conquistaram, porque estáis tão relaxados? Hagam o que Deus manda. Pero eles não lhe hicieron caso nenhum. Em minha vida mando eu. O pastor não tem nada a ver com minha vida. Eu, infelizmente, tenho. Porque vou dar conta a Deus
de cada um de vosotros que estiveram bajo mi responsabilidade. Pero é claro, a última decisão é tua, não é minha. Eu tenho que avisar-te, eu tenho que alertar-te, eu tenho que ensinar-te, pero a decisão é tua. Se tu deliberadamente dizes, mira, eu sei o que devo fazer, pero não lo vou fazer, a responsabilidade é tua. Sabe, irmãos, práticas não rechazadas, pode seguir. Práticas não rechazadas, ou seja, costumbres que eu tinha antes de me encontrar com Deus e não las abandonei, concessão ao inimigo. Áreas não resoltas em tu vida, aquele espaçozito onde Deus não pode entrar. Ah, não, em este lado, Deus não. Eu tinha uma ovelha em Brasil, graças a Deus cambiou de opinião, que dizia, não, o que eu hago de segunda a sexta não tem nada a ver com minha fé. Sábado e domingo, de lunes a viernes, também chamada de segunda a sexta, lunes a viernes, eu que lo hago, me dá igual, pero al fim de semana eu sou de Jesus. Jesus não quer uma pessoa assim, Jesus quer 100%, por isso 100% vida. Logros deixados para mais adelante. Ah, mira, eu posso conquistar isso agora, pero deixa que mais para frente. Quanta gente diz, mira, quando eu me aposente, quando eu for viejo, eu vou para a igreja. Agora vou curtir minha vida. Vou pintar e bordar. Não sei se se habla isso em inglês, nem em espanhol, pero tu lo sabes. Eu vou fazer lo que sé, lo que me dê la gana. Pero depois me vou para a igreja. Amistades ininterrompidas, amistades que te hacen mal. Um dia vou falar de amistade aqui. Vou falar de amistade de Davi e Jonatas, que foi uma amizade bendecida por Deus, porque um livrou o outro da morte, mas também vou falar da amizade, a amistade de el hermano de Tamar e seu amigo que diz, pues, tu devias possuir tua irmã, já que gosta tanto dela. Isso foi a morte para ele. São amistades que são mortes. Há amistade que dão vida e há amistade que dão morte. Pessoas que te vão... Mira, se tu estás aqui em la caminhada espiritual e te relacionas com alguém que está aqui, é mais fácil que este de baixo te empurre te tire para baixo do que tu empurrá-lo para arriba. Então, não estou dizendo que não deves ter amistade com pessoas não crentes. Não, eu tenho. Ayer quem estuve em minha casa viu que havia pessoas que não são crentes. Pero eu quero ganhá-los para Jesus e não deixá-los que eles sejam influência em minha vida e me levar para o mundo. Ordens não cumpridas, coisas que Deus te ha dicho e tu não cumpres. Isso é concessão ao inimigo. Proximidade ao pecado. Se tu não queres cair em tentação, afasta-te da tentação. O exemplo para mim mais claro disso é José del Egito, que quando a mulher de Potifar lo assediou, ele correu, ele não tentou falar com ela, entrar em razão e dizer, mira, falar de Jesus para ela, não, ele fugiu, aunque ela se quedou com sua túnica, porque às vezes vamos chegando perto do pecado, o pecado está aqui, eu vou me aproximando, eu sou forte, eu sou forte. Sabe, irmãos, temos que nos alejar do pecado. Todas essas coisas são concessões que vamos dando ao inimigo. Mentimos por um trabalho, mentimos por um documento, mentimos por uma casa, mentimos quando vamos comprar um coche, quando vamos vender um coche. Não está em perfeitas condições. Deus nos invita a andar em la verdade. La verdade é luz. Não podemos andar em las tinieblas, devemos andar em la luz. Irmãos, eu estou falando porque vendrão tempos difíceis. Hein? Já começou em alguns países que por falar de Jesus, as pessoas estão sendo presas, como se diz, estão sofrendo retaliação. Aqui um pastor, uma vez ensinando que o marido é o cabeça e a mulher deve submeter-se a ele,
foi um escândalo na tele. Porque pegaram isto e disseram, mira, que isto é violência de gênero, isso é, mira o que ensina os evangelistas, porque nos chamam aqui de evangelistas. Pero por falar a verdade, nós podemos sofrer persecuções. Mas isso não é novo. Juan Batista perdeu a cabeça, le cortaram a cabeça porque falou a verdade. Falou que Herodes estava tendo relações sexuais com sua cunhada, a mulher de seu irmão, e por isso perdeu a cabeça. Ele podia ter se calado, não? Não. Ele era a voz del que clama em el deserto. Ele deveria apontar os erros do povo. E às vezes nós outros, para não ofender e para não nos quedar mal em la situação, concordamos e somos coniventes com o pecado. Deus está chamando uma nação santa. Deus está chamando um povo santo, que sabe viver a verdade. Mira, hermanos, nós outros nesta igreja não somos radicales, não te obrigamos a nada, pero te ensinamos. E se tu tens alguma dúvida, mira em nossas vidas, que nós outros podemos ser exemplo para ti. Eu não tenho medo disso, porque Pablo diz, sede mis imitadores, como eu sou de Cristo. Sede mis imitadores, eu digo também, e nós outros, como nós outros somos de Cristo. Não somos perfeitos. Muitas vezes metemos o pé na pata, pero nos reconhecemos. Muitas vezes metemos a pata. Ou metemos o pé na pata, coitada da patinha. Às vezes nos peleamos como marido e mulher e necessitamos que Deus tenha misericórdia para arreglar a situação. Mas uma coisa hacemos, irmãos, estamos buscando viver em santidade. E isso é o que Deus quer de nossa igreja. Tenho a boca seca, amor. Então, quero em nome de Jesus dizer que seremos esta igreja santa. E às vezes não entendemos porque não crescemos, porque quero dizer, a este tempo eu pensava ter uma igreja muito mais grande, pero estava falando com Kátia essa semana, graças a Deus, porque os que estão querendo viver em la verdade. Se é muita gente que podia estar aqui, e quando eu penso como estão vivendo sua vida, dou graças a Deus que não estão, porque comprometeriam o corpo. Porque se um de nós outros está em pecado, todo o corpo sofre. Assim que não quer dizer que não estamos em pecado, mas não estamos em pecados intencionais, deliberados, que acordamos por la manhã, sabemos que vamos fazer lo errado, mas metemos a pata. Irmãos, que Deus nos ajude. Tu queres ter uma vida de vitória? Siga o que Deus ha mandado. Não haga concessão ao inimigo. Não permita que o inimigo conquiste nenhuma área de tu vida. Defenda-te com a armadura de Deus, como hemos falado, com a vida devocional, buscando a Deus. Não pode entender um crente que quer ser vitorioso e não abre a Bíblia durante a semana, não lê todos os dias a palavra, não ora ao Senhor, não busca a presença de Deus, não habla com o Senhor, que nos invita a ser seus melhores amigos. Para isto nos criou, para ter relação, para ter relacionamento com Ele. Pero vamos seguindo nossas vidas e não sabemos por que as coisas não dão certo. Então, em nome de Jesus, não quer dizer que quando cumplamos tudo o que Deus manda, vamos viver a mil maravilhas, pero tendremos a bendição de Deus a nosso lado. Tendremos a bendição de Deus, e se Deus é por nós outros, quem contra nós outros? Romanos 8, 31. Senhor Jesus, curve sua cabeça, cerra seus olhos, barre sua cabeça. Não te preocupe que só eu vou estar com meus olhos abertos. Senhor, hemos predicado Tu palavra. Tu palavra nos invita, Senhor, a ser um povo separado, um povo santo, um povo que está em Tu presença e que tem relação contigo, Senhor. Assim que, em nome de Jesus,
Não queremos dar concessão ao inimigo para que toque nossa vida. Não queremos dar concessão ao inimigo para que nos alcance, para que ganhe espaço em nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos sabedoria, dá-nos, Senhor, clareza, dá-nos lucidez, que podamos identificar as propostas falsas del diabo, ó Senhor, e não ceder a elas, que podamos falar a verdade, porque mais importante é termos tu presença do que termos casa, do que termos, ó Senhor, coche, do que termos papel de residência, porque, Senhor, não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Ó Senhor, lo que dirá o homem, ó Senhor, que pensa que ganhou todo o mundo, mas que sua alma vai arder no inferno. Ó Senhor, nós outros te pedimos perdão por as vezes que hemos falhado, que hemos dado concessão ao inimigo. Ajuda-nos a ser tu voz, tu boca, tus olhos, a ser nação santa, sacerdócio real, a ser luz do mundo. Ó Senhor, a ser sal da terra. Ó Senhor, nós outros te lo pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu não vou fazer apelo, eu não vou perguntar, porque eu penso que esta mensagem é para todos nós outros, para cada um de nós outros. Temos que zelar por nossa vida. E quando eu estou pregando isso, irmãos, não estou pregando porque me pongo em uma posição superior à tua. Não, tanto para ti quanto para mim. Aliás, primeiro para mim, depois para ti, porque quando um pastor vem pregar sobre algo, Deus já falou com sua vida e seu coração. Eu não posso predicar algo que eu não he recebido. Então, o Senhor já falou comigo sobre isso, sobre concessão ao inimigo. E me disse: Caleb, tu eres nação santa, sacerdócio real, povo adquirido com propriedade exclusiva para mim. Não te pongas em concessão com o inimigo. Então, primeiro Deus falou comigo. Então, você não pensa que eu me estou colocando superior a ti. Não. Talvez, e muito provavelmente, inferior a ti. Porque além de dar conta de minha vida, tenho que dar conta de lo que he predicado aqui. Assim que não me mire como se eu estivesse me colocando em um grau de superioridade, em outro nível. Não. Eu sou tão responsável quanto tu ou até mais. Vale? Que Deus te bendiga. Eu queria ministrar isso em nome de Jesus. Temos algum aviso? Nós outros não estamos tendo as reuniões de grupo de conexão, os martes. Estamos de descanso por vacações para que tu aproveite o verano com tu família. Pero te pido, aos domingos esteja aqui, são 1h15, 1h30, estamos juntos, temos este tempo de convívio, de orar uns pelos outros, de tomar um café, de enlouquecer, pero não vamos deixar a igreja como hacen alguns em el verano. Assim que, viernes, temos a reunião de oração semanal e ha sido uma bendição. Deus está com nós outros. Hemos sentido a presença de Deus a los viernes quando oramos juntos. Todavia por Zoom, quem sabe chegará o dia que podamos nos reunir aqui para orar juntos ou na casa de alguém, pero seguimos crendo. Orem, porque a partir de setembro vamos começar um grupo de conexão, uma reunião em Colmenar, onde vive Ricardo. Conhecemos a Ricardo e Luana aí em uma festa, um domingo. Eles aceitaram a invitação, agora já são membros da igreja também, mas há mais 10 pessoas aí esperando na reunião, porque é um pouco lejos para vir. Então, vamos começar um grupo aí. Ayer, em minha casa, já havia outra família de aí de Colmenar também, que disse que vai se unir a nós outros. Então, empiece a orar. Sabe por quê? Porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. Pero Jesus vino para dar vida, 100% vida. Amém? Então, estamos animados. Não estamos... mira, eu agradeço a todos que ayer me enviaram mensagens, estiveram comigo por meus 60 anos. Pero eu digo, estou com 60 anos. Um amigo meu, hein? Dijo, tu com 60 anos vai começar uma igreja? Era para tu estar já jubilando, então se correr uma igreja grande para terminar tu... Não. Empecei uma oficina de trabalho, empecei aqui, vamos começar a combinar e a ser muito mais, porque Caleb, esse nome não é um nome qualquer.
El Caleb de la Bíblia tinha 85 anos e foi delante de Josué e disse: dá-me el monte. E Josué le lembrou: pero aí vivem os anaquins, os gigantes. Falou: não importa. A mesma força que eu tinha quando eu tinha 40, eu tenho hoje aos 85. E correu a terra, expulsou daí e tomou posse. Então, este nome tem poder, tem uma história. E eu creio também que com 60 anos, como disse Dude, estou apenas começando. Vale? Assim que, muitas graças por los que me enviaram, estiveram comigo, enviaram saudações. He recebido, não esperava tanto. Pero, sabe o que? Isto prova que Deus nos ha unido para ser algo diferente nesta terra. Nós outros não viemos para contar uma história de sucesso, que hemos saído de Brasília e aqui nos enriquecemos, não. Pero que podemos contar uma história eterna. Mira, donde eu passei, a luz de Cristo brilhou. Isto é o que queremos em nome de Jesus. Amém? Senhor, graças por esta reunião, graças por este tempo. Leva-nos para nossos hogares, Senhor, para uma semana de vitória, uma semana, Senhor, em que podamos brilhar tu luz, que podamos ser o que tu queres que seamos, que não vengamos, Senhor, a dar concessão ao inimigo para que atue em nossa vida. Nós outros estamos, Senhor, em esta terra para ser bendição para este povo. Te pedimos por Málaga e como, Senhor, temos orado, que tu luz brilhe em este lugar, que tu encendas uma luz, ó Senhor, em el sur de Espanha. Nós outros estamos aqui porque tu nos has traído. Ó Senhor, tu nos vai dar de comer o melhor desta terra, pero acima de tudo, devemos honrar-te, Senhor. Llévanos em paz, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor, as consolações do Espírito Santo, o amor do Hijo, seja com todos, agora e por sempre. Amém. Amém. Temos café, temos docinho.